Essa é uma análise bioinformática de microRNAs e seus genes associados, para identificar potenciais biomarcadores de fibrose submucosa oral e malignidade oral, da disciplina de Bioquímica, ministrada pelo professor Dr. André Luiz Sena Guimarães. O grupo é formado por Adriele de Jesus Oliveira, Ana Carolina Ferreira Camargos, Ana Júlia Andrade Rodrigues, Daniel Ferreira de Souza, Maria Tereza Tavares de Souza, Rafael Marcos Pereira Braga e Rebeca Colares Assis Dias. A regulação dos microRNAs desempenha um papel fundamental na fisiologia celular e está intimamente relacionada ao desenvolvimento de doenças precursoras do câncer bucal. Ao compreendermos as alterações na expressão e função dos microRNAs, podemos identificar potenciais biomarcadores e mecanismos de patogênese, permitindo um melhor entendimento e abordagem terapêutica dessas doenças. Os microRNAs são pequenos RNAs não codificantes, altamente conservados ao longo da evolução e que desempenham um papel crucial na regulação da expressão gênica. Eles exercem sua função por meio da degradação ou da inibição da tradução de moléculas-alvo de RNA mensageiro. Vale lembrar que em vários processos patológicos, incluindo o câncer, a expressão dos microRNAs pode estar desregulada. O câncer bucal, também conhecido como câncer oral ou câncer de boca, é uma forma de câncer que se desenvolve nos tecidos da boca. Ele pode afetar várias áreas da cavidade oral, incluindo os lábios, língua, gengivas, revestimento interno das bochechas, céu da boca e a parte posterior da garganta. O câncer bucal ocorre quando as células nesses tecidos sofrem alterações genéticas e começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando assim tumores malignos. O fumo e o álcool são os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento. O risco aumenta quanto maior for o número de cigarros e de doses de bebidas consumidos. Outros fatores de riscos são a falta de higiene bucal e a alimentação pobre em vitaminas e minerais, principalmente em vitamina C. A exposição excessiva ao sol também aumenta o risco de desenvolvimento do câncer do lábio. O câncer bucal muitas vezes pode ser precedido por outras doenças bucais. Um exemplo delas é a fibrose submucosa oral. Ela é uma condição pré-maligna caracterizada por um acúmulo excessivo de tecido fibroso na região submucosa da boca. Outra doença que pode ser precursora ao câncer bucal é a leucoplasia oral. Esta é uma condição pré-maligna que se caracteriza por lesões brancas na mucosa da boca. Estudos têm demonstrado que certos microRNAs estão envolvidos na progressão dessas doenças, regulando a proliferação celular, a resposta inflamatória e a deposição de matriz extracelular. A desregulação desses microRNAs, também conhecidos como os ribosuites, podem levar a um mau funcionamento de muitos genes, resultando em várias progressões de câncer, como é observado nas doenças em questão. Dessa forma, o exame funcional desses genes centrais pode ser estudado usando bioinformática e biologia computacional, para ajudar os pesquisadores a descobrir como eles estão ligados a esses processos. Partindo agora para os materiais e métodos deste artigo que estamos analisando, nós vamos ver que foram seguidas algumas etapas para a realização deste estudo. Temos coleta de amostras, isolamento de RNA, preparação da biblioteca de dados e sequenciamento, definição de fontes de dados para controle, anotações de microRNA, análise de redes de microRNA e análise funcional e de enriquecimento de vias de genes centrais. Na primeira etapa, etapa de coleta de amostras, foram coletados ali 2,5 ml de sangue de 4 pacientes com fibrose oral submucosa, que segue a sigla OSMF, sendo 2 homens e 2 mulheres, e de 3 pacientes com malignidade oral, que segue a sigla OM, sendo 2 homens e uma mulher. Esta coleta foi feita utilizando tubos chamados Pax Gene Blood RNA, que são tubos de coleta de sangue que acompanham-se de um kit de purificação de ácido nucleico, chamado Pax Gene Blood RNA Kit. Este tubo ele se destina à colheita, armazenamento e transporte de sangue, e também, que é o seu diferencial, a estabilização do RNA intracelular que foi coletado.
para um posterior isolamento e purificação do RNA intracelular do sangue. Ele é utilizado principalmente em testes de diagnóstico molecular. Posteriormente, nós tivemos o isolamento de RNA, no qual se isolou o RNA total das amostras de sangue coletado. Para esse isolamento, seguiu-se o protocolo fornecido no manual deste PaxGen Blood miRNA Kit, que acompanha o tubo de ensaio utilizado anteriormente. Foi feito o armazenamento das amostras coletadas em uma temperatura de 40 graus Celsius negativos até o seu processamento. E para a medição da concentração e da pureza do RNA, foram utilizados o fluorômetro QBit4 e o espectrofotômetro QAXPERT. Terceira etapa de preparação da biblioteca de dados e sequenciamento. Inicialmente, o RNA total foi enriquecido e convertido em pequenos RNAs, aqueles small RNAs, e posteriormente se preparou a biblioteca de dados usando o Ion Total RNA Seq Kit V2. E para o sequenciamento utilizou-se o chip 540 no sistema Ion S5. Para a definição de fontes de dados de controle, foram baixados no NCBI-DO dados de sequenciamento de microRNAs de alto rendimento para se ter uma base de controle. E estes dados baixados foram divididos em 3 conjuntos de células carcinoma, que são aquelas células que podem se transformar em tumor, células tumorais. Carcinoma normal, carcinoma com leucoplasia oral e carcinoma epidermoide oral. Na próxima etapa de anotações de microRNA, realizou-se uma triagem dos dados para identificar os microRNAs relevantes para o estudo e definiu-se critérios específicos para neste processo de triagem, como o mapeamento de leitura com o genoma humano e a definição de níveis de expressão diferencial entre indivíduos saudáveis e doentes. Nesta etapa, foi gerado um mapa de calor de microRNA desregulado em fibrose oral submucosa e também em malignidade oral, comparando-os com o grupo controle. Na análise de rede de microRNA, após aquela seleção feita anteriormente dos microRNAs na fase anterior, os investigadores identificaram ali genes associados a esses microRNAs. Essa identificação foi feita por meio de bancos de dados genômicos e de ferramentas de bioinformática que relacionam os microRNAs com seus alvos gênicos. E na última etapa foi realizada uma análise funcional e de enriquecimento de vias de genes centrais. Os genes centrais que são chamados de genes hub no artigo. Nesta etapa definiu-se os 10 principais genes centrais associados à regulação positiva e negativa dos microRNAs e utilizou-se esses 10 selecionados para o estudo de enriquecimento através do site WebGSalt, que é um site que identifica vias biológicas, componentes celulares, funções moleculares, processos biológicos e a partir disso cria uma representação gráfica do gene selecionado. Nesta imagem aqui, nós temos o PaxGen Blood RNA, que é aquele tubo que eu citei. Aqui nós temos o fluorômetro QBit4, que tem a função de medir com precisão e rapidez concentração de DNA, RNA ou então uma proteína através de uma única amostra. Esse fluorômetro também pode ser utilizado para avaliar a integridade e qualidade de RNAs. Aqui nós temos
o espectrofotômetro QIAxpert, que analisa conteúdos de amostras para diferenciar entre DNA e RNA e impurezas de amostra. Aqui nós temos o Ion Total RNA-seq Kit V2. Aqui o sistema Ion S5. E aqui é um print do site NCBI.io. Além destes que eu coloquei imagens, nós temos também outros materiais, equipamentos, softwares e bases de dados que foram utilizados nesse artigo. Nós temos o MiR-DIP2, o MiR-Base, o DSEC2, o MiR-TAR-Base, o String, que nós utilizamos naquele trabalho de bioinformática, o Cytoscape e o WebGestalt, que eu citei anteriormente. Os resultados da pesquisa, apresentados na tabela 1, analisa microRNAs conhecidos e novos em amostras de fibrose da submucosa oral e malignidade oral. Os dados de sequenciamento de RNA de 4 pacientes com fibrose da submucosa oral e 3 pacientes com malignidade oral foram processados no MIR-DEP2. O baixo número de novos microRNAs na malignidade oral pode ser justificado pelo fato de que essa condição já foi mais extensivamente estudada do que a fibrose da submucosa oral. Novos microRNAs são aqueles que não foram previamente relatados em bancos de dados. Como o objetivo dessa pesquisa é encontrar microRNAs desregulados comuns relacionados às vias de câncer em diferentes doenças bucais, os novos microRNAs encontrados aqui podem ser estudados separadamente. Aqui na figura 1, podemos analisar os microRNAs presentes em amostras de fibrose da submucosa oral e malignidade oral, usando o método DES-EQ2, para identificar aqueles que eram expressos de forma diferente. Nas figuras, os pontos vermelhos indicam os microRNAs regulados positivamente e negativamente. Na fibrose da submucosa oral, foram encontrados 49 microRNAs regulados positivamente e 52 regulados negativamente. Já na malignidade oral, foram encontrados 27 microRNAs regulados positivamente e 118 regulados negativamente. Aqui na figura 2, podemos observar que foi gerado um mapa de calor para as amostras. Cada coluna representa uma amostra, e a intensidade da cor indica os níveis de expressão relativas dos microRNAs desregulados em comparação com o controle saudável. Assim, é possível identificar os microRNAs expressos diferencialmente. Ao comparar microRNAs regulados positivamente e negativamente nas amostras, observou-se que 50 microRNAs eram comumente regulados negativamente e 13 microRNAs eram comumente regulados positivamente. Esses microRNAs eram comuns. Esses resultados podem ser utilizados para prever a transformação de pacientes com fibrose da submucosa oral em pacientes com câncer oral. Também é possível prevenir e analisar os genes alvos de microRNAs. Para isso, foi criado um modelo computacional chamado análise de vias para investigar os efeitos funcionais de microRNAs que estão desregulados. Este modelo utiliza os genes alvos previstos para o microRNA em questão. O banco de dados MIRNet fornece várias medidas de conectividade e interações de rede para cada gene de microRNA, incluindo o grau de nó, que indica quantos nós estão diretamente conectados a um determinado nó, e a centralidade de intermediação, que é uma análise mais detalhada da estrutura da rede, levando em consideração os caminhos mais curtos através de um nó. Para criar a rede, foi utilizado um método hipergeométrico que resultou em 1.295 nós gênicos e 1.601 conexões para microRNAs com regulação aumentada da expressão gênica, e 5.954 nós gênicos e 12.520 conexões para microRNAs com regulação diminuída da expressão gênica. A análise identificou 47 alvos com um valor ajustado de P de 0,00009 para os microRNAs que são regulados positivamente, comuns a amostras de fibrose da submucosa oral e malignidade oral. Por outro lado, foram identificados 185 alvos com um valor de P ajustado de 7,87 e 19 para os microRNAs que são regulados negativamente, comuns à amostra de fibrose da submucosa oral e malignidade oral. Para analisar os genes RUB,
Um método de pontuação chamado Maximum Click Centrality foi utilizado, baseado em uma abordagem local. A análise dos genes revelou quais genes estão associados a microRNAs comumente subregulados e quais genes estão associados a microRNAs comumente superregulados, como mostrado na figura 5. Para finalizar os resultados, ainda foi feita a realização da análise de enriquecimento de genes, no qual utilizou-se a ferramenta WebG-Stout, conforme mostrado na figura 6. Ao realizar o enriquecimento de genes para os 10 genes centrais associados aos microRNAs regulados positivamente, foi descoberto que todos os 10 estavam enriquecidos em termos de comunicação celular, processos metabólicos, organização celular e interações proteicas. 9 desses genes foram encontrados no núcleo, ligados à membrana. Foi observado um alto índice de 11,8 para os genes RUBs associados aos microRNAs regulados positivamente. Na análise de enriquecimento de genes para os 10 genes centrais associados aos microRNAs regulados negativamente, também foi encontrado um padrão de enriquecimento em termos de comunicação celular, processos metabólicos e proliferação celular. 8 desses genes foram encontrados no núcleo e citosol, enquanto todos os 10 estavam envolvidos em interações proteicas. Foi observado um índice de enriquecimento ainda maior, de 45,9 para os genes RUB associados aos microRNAs regulados negativamente. Dados apresentados os resultados, nós podemos partir para a discussão dos mesmos neste artigo. Inicialmente nesta fase, ele reforça que os principais fatores que induzem ali o surgimento e a proliferação de células tumorais na boca são a ingestão excessiva de betel. O que é betel? É uma mistura de semente de areca com folhas de piper betel, que é um tipo de pimenteira, e geralmente com tabaco. E isso é muito comum na Ásia, muito consumido lá. Além disso, consumo de álcool, má alimentação, deficiência imunológica, entre outros. Nós podemos citar também o uso de cigarro, que desde muito cedo nós somos ensinados isso. E que o diagnóstico tardio do câncer pode levar à metástase, o que comprometeria o seu tratamento. Quanto antes você descobrir, quanto antes você diagnosticar, mais cedo você começa a tratar e maiores são suas chances de se curar deste câncer. Ele nos traz uma informação também sobre o potencial maligno da fibrose oral submucosa, a OSMF. A OSMF tem um poder de transformação em célula carcinoma escamosa oral, que é o OSCC. Ele nos fala que 1/3 da fibrose submucosa oral tem a capacidade de evoluir para células carcinoma escamosas de crescimento lento. E agora ele traz à tona que microRNAs podem ser liberados no sistema circulatório a partir de células rompidas. Mas o que de importante tem nisso? Liberou microRNA a partir de uma célula rompida? O que isso tem a ver? Esses microRNAs circulantes, eles tornam-se um potencial biomarcador molecular para diagnóstico precoce do câncer, por conta de sua abundância nos fluidos corporais. Mas por que isso? Os microRNAs, dadas as suas funções de regulação gênica, eles precisam estabelecer uma rede de interação com genes, com proteínas, fazer ali um network. Podendo ser essa regulação gênica negativa, que é aquela que a ausência de uma proteína permite que ocorra a transcrição, e uma regulação gênica positiva, que é a presença de uma proteína ligada necessária para a transcrição.
Muitas doenças vão estar relacionadas a essa rede de interação de microRNAs, tanto regulados positivamente, regulados negativamente, de forma comum. E isso nós podemos observar, por exemplo, aqui, nós temos os genes que são regulados negativamente, estão listados acima, e os genes que são regulados positivamente em associação com microRNAs que estão neste tópico central. Nós vamos ver ali o gene MYC comum entre a regulação negativa e a regulação positiva. E o que descobriu-se a partir desses resultados? O que eles estão discutindo? Relatórios que foram analisados sugerem que este MYC, quando encontrado, ele pode estar associado com a progressão do câncer oral. Então, se ele estiver com ali uma superexpressão, ele pode causar proliferação de células cancerígenas, ou seja, ele vai estar desregulado. Outro também que ele nos traz é o gene KRAS, que vai, através da sua desregulação, levar a várias características do câncer, como proliferação, reprogramação metabólica, antiapoptose e metástase. E também o RAS como proto-oncogenes, dos quais o HRAS vai aparecer altamente prevalente nas células carcinoma escamoso oral, OSCC. Esse HRAS, nós estamos vendo aqui nos genes regulados negativamente quando associados a microRNAs. Diante dos resultados da discussão de todo o estudo desenvolvido, é possível chegarmos agora na etapa de conclusão. O que foi concluído deste estudo, deste artigo? Ele nos coloca que a análise bioinformática dos marcadores relatados, microRNAs associados a genes, pode ser usado para prever a progressão do câncer, mas ele coloca uma condição, desde que no futuro sejam realizadas análises com amostras maiores e que estes apresentem resultados consistentes. O estudo foi muito proveitoso, porém a amostra utilizada foi curta, foi pequena. Então é importante realizar novos testes, realizar novos estudos. Mas podemos concluir que esses genes estão associados, sim, à comunicação celular, processos metabólicos e várias regulações biológicas. E que a desregulação desses genes pode ter um papel na progressão tumoral. Os microRNAs desempenham papéis críticos, tanto na fibrose da submucosa oral, quanto no câncer em si, nas células carcinoma escamoso oral. Por que os microRNAs desempenham esses papéis críticos? Se eles não regularem aqueles genes específicos, a chance de ter uma metástase, a chance de desenvolvimento do câncer é muito maior. E por fim, esses microRNAs desregulados podem ser usados para fazer um painel de biomarcadores para diagnosticar o câncer a partir do sangue, mesmo antes do seu início, como é no caso da fibrose da submucosa oral, que é um estágio pré-câncer. Aqui estão nossas referências, sendo a primeira o artigo utilizado e em diante
referências de imagens, etc. Outros artigos. Muito obrigado pela atenção.